Neste tutorial eu vou mostrar para vocês mais uma forma de trabalhar com conexão de objetos que nos resulta numa agilidade, numa facilidade bem grande de alteração de projeto e representação 2D e 3D. É uma comodidade que acredito eu que possa facilitar bastante no desenvolvimento de projeto de vocês. Esse caso que a gente vai trabalhar é uma laje, como se fosse uma sacada, e eu podendo conectar diversos objetos. A minha ideia o que é? Trabalhar com a laje, com um piso, com uma pequena mureta, um corrimão e um guarda-corpo. E vou mostrar então como é que se faz. Primeiro eu tenho que ativar o comando de laje. Eu digito LJ, vou incluir a viga na borda, vou trabalhar com retângulo de 2 cantos. Vou dar o primeiro ponto e vou digitar @10,10. Vou trabalhar com um retângulo de 10 por 10. Vou selecionar a laje em 3D, vou vir nas propriedades. Em corte eu vou pedir para mostrar borda, vista e achura, e em planta a mesma coisa. Borda, vista e achura. Vou dar um F5 e assim eu consigo ver o meu desenho. É muito importante quando a gente trabalha com Active 3D ter a representação do corte para ver como está o nosso desenho, as nossas conexões, se os ajustes estão sendo feitos de forma correta. Para isso eu vou em Active 3D, Documentos 2D, Vista 2D para corte e elevação. Vou gerar um corte daqui até aqui, olhando para cá. Então temos aqui a nossa laje e a nossa viga. Bom, para fazer a mureta, nós temos que criar um perfil e um perfilado, que seria uma mureta retangular. E a minha ideia o que é? Que essa mureta, em vez de eu desenhar face por face, ele se conecte à forma desse objeto base, que é a laje. O corrimão e o guarda-corpo também necessitam ser um perfil e perfilado. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Vamos em Active 3D, Perfis. Eu vou selecionar o perfil retangular, porque a forma da minha mureta vai ser retangular. Vou clicar em Copia e vou colocar aqui, Mureta Granito. Vai ser o nome desse objeto. E vou atualizar. Se quiser colocar uma descrição, pode colocar também. Vou dar um OK. A mureta, o perfil, é a seção do meu objeto. O perfilado seria a representação 3D desse meu objeto, seria uma extrusão desse meu perfil. Então, para que eu tenha um perfil, eu tenho que ter um perfilado. Para isso, a gente vai em Active 3D, Perfilado. Vou selecionar um estilo. Como eu não tenho mureta, eu vou criar. E eu vou criar com base num que eu tenha que fazer o número menor possível de alterações. Vou selecionar o retangular, vou copiar e vou colocar aqui, mureta granito. Vou dar um Ctrl C aqui e Ctrl V para atualizar a descrição e ficar igual. Vou dar um OK e vou desenhar ela com informação de pontos 2D polilinha. Em vez de eu em vez de eu desenhar cada canto, eu simplesmente faço uma linha e dou um Enter. Então, esse aqui é o meu perfil estilo mureta granito. Mas se você for ver o perfilado. Se você for ver o perfil, está retangular 1 por 1. Se eu alterar essas dimensões, ele vai alterar as dimensões do perfil retangular 1 por 1. Então, o ideal que é mudar aqui para a mureta. E mudando para a mureta, eu posso colocar as dimensões que eu desejar. Aconselho isso por quê? Porque pode acontecer de você criar um outro perfil que tenha retangular 1 por 1. E se tu alterar essa dimensão, ele vai alterar também no outro perfil, gerando uma confusão no teu desenho. Vou colocar aqui a largura de ponto 1 e a altura ponto 15. Veja que ele já apareceu aqui. E vou selecionar o material. E vou colocar o granito cinza. A mesma coisa que eu fiz com a mureta, eu vou fazer com o corrimão. Eu vou em Active 3D Perfilado. Vou selecionar um estilo que eu possa criar. Vou selecionar esse circular, porque é o mais próximo do que eu quero criar. Vou copiar e vou colocar aqui corrimão circular. E aqui eu vou selecionar o nome e vou colocar exatamente igual na descrição. Atualizo, dou um OK. Vou inserir
ele com informação de 2 pontos, e ele foi desenhado aqui. Contudo, se formos ver, o estilo está corrimão circular, mas o perfil está circular 1 por 1, e eu não criei esse perfil porque ele não aparece aqui. Então, para isso, eu vou em Active 3D, Perfis. Vou selecionar o circular 1 por 1, vou copiar e vou colocar aqui, ó, corrimão circular. Vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e atualizo. Agora sim, eu posso alterar o perfil do meu perfilado corrimão circular. E vou alterar o material também para um aço escovado. Além disso, eu vou alterar a dimensão. O raio dele eu vou colocar 10 centímetros. Está aqui, ó. Como é que a gente faz a conexão com esse objeto para que ele tenha a forma dessa laje? É muito simples. Eu vou em Active 3D, modificar objetos, conexões, conectar. Selecione o objeto a conectar no outro, ou seja, qual é o objeto que eu vou conectar no objeto base? Essa mureta. E qual é o objeto base? Essa laje. E vou colocar a conexão através de curva composta. O posicionamento vai ficar no eixo e ela vai na posição vertical ficar cota acima da cota de base, ou seja, vai ficar acima da minha laje. No momento que eu for aqui na representação do corte, veja como é que ficou a nossa representação aqui, ó. Bom, ela posicionou no eixo, esse objeto no eixo, e eu tenho que elevar ele. Se ele tinha 15 centímetros de altura, a diferença aqui é 0,75. Então, a cota de base eu vou colocar 0,75, que seria 7,5 centímetros. Eu também poderia colocar esse afastamento para que ele fique posicionado na face externa da minha viga. E essa distância é 2,5 centímetros. Eu vou selecionar e vou colocar a distância menos 0,025, porque eu quero que ela faça esse afastamento para fora. A mesma coisa acontece com esse perfil aqui circular. Eu vou em Active 3D, modificar objetos, conexões, conectar. O objeto a conectar no outro é o meu perfil e o objeto base é a minha laje, que eu posso selecionar aqui em 2D num corte. Vou colocar segmento de curva composta. O posicionamento horizontal vai ser no eixo e o vertical vai ser acima da base. Então veja que ele colocou aqui de novo o eixo exatamente sobre a face superior da minha laje. Agora eu vou definir o quanto que esse objeto vai subir. Venho nas propriedades e coloco a cota de base 0,9. Então está aqui o nosso perfil horizontal e vertical. Existe um comando dentro do Active 3D que se chama modificar arranjos. Ele está em Active 3D, modificar objetos, modelador, criar arranjo. Ele fala, selecione um objeto que define o caminho por onde repetir o objeto. Ou seja, por onde que vai acontecer o trajeto dos perfis verticais? Através desse perfil circular, que é o corrimão. Aqui eu defino qual é o objeto, o perfil circular, no caso que eu defini, que vai ser o arranjo vertical, ou seja, todos esses suportes verticais, qual é o perfil e a dimensão. Vai ser um perfil circular 1 por 1 com a dimensão de 5 centímetros por 5 centímetros. Por se tratar de um círculo, vai ser um raio, né, de 5 por 5, e a altura desse objeto ela vai ser qual? Ela vai ser, como esse meu perfil está a 90 centímetros do chão e essa mureta tem 15 centímetros, e esses perfis verticais vão ficar acima da mureta, a extrusão vai ser 75 centímetros. Aqui eu defino o afastamento, se é por quantidade ou uma dimensão de afastamento. Eu vou colocar uma dimensão e vou dizer que o afastamento entre cada perfil vertical vai ter no máximo 1,20 m. Agora eu vou dar um OK e vocês verão o que vai acontecer. Veja que esses perfis foram colocados acima do meu objeto base, que é esse corrimão. Por quê?
porque esse arranjo está acontecendo nessa forma vertical. Eu teria que reduzir ele e colocar para baixo. Além disso, veja que os perfis verticais eles não estão coincidindo com as arestas dos cantos da minha laje. Por causa de uma ferramenta ali que a gente não marcou, que é a distribuição por segmento de curva composta. Se eu quero editar isso, eu seleciono e digito MA, que é modificar arranjo. Ou eu também posso vir em Active 3D, modificar objetos, modelador, modificar arranjo. Bom, esses perfis eles vão ficar menos 0,75. Eles vão ter uma redução de 75 centímetros. E eu vou distribuir por segmento de curva composta esses objetos. Vou aplicar e vou dar um OK. Veja que agora ele fez corretamente. Tanto em planta, que não aparece mais os círculos, como no meu corte, como vocês podem ver aqui. Para ver a distribuição é muito simples. Eu preciso gerar um corte abaixo dessa linha aqui, desse objeto que está acima. No momento, essa viewport está cortando a 1,40. Eu teria que colocar, por exemplo, o 0,6, que daí ele vai cortar nessa posição e a gente vai ver os perfis e vocês podem ver que eles estão exatamente ajustados nas arestas. Para finalizar, eu vou criar um corrimão, um guarda-corpo. Eu vou em Active 3D, Perfis. Vou selecionar um perfil retangular, que vai ser o meu guarda-corpo. Vou copiar e vou colocar aqui. Guarda-corpo, vidro. Então, seleciono, dou um Ctrl C, Ctrl V, atualizo. Deixa eu arrumar aqui, guarda-corpo, vidro, guarda-corpo. Atualizei. Vou dar um OK, criei o perfil, agora tem que criar o perfilado. Vou em Active 3D, perfilado. Vou selecionar um perfilado semelhante, o retangular, copio e vou colocar guarda, corpo, vidro. Como eu falei, o ideal é sempre colocar o nome do perfil ser semelhante ao nome do perfilado, para que a gente consiga identificar nas propriedades. Vou informar com pontos 2D. Está aqui. Vou nas propriedades. O estilo está guarda-corpo vidro, mas o perfil não. Então vou alterar também para guarda-corpo vidro, que está aqui. Ó. A dimensão dele vai ser 1 centímetro de espessura e 50 centímetros de altura. E o material, um vidro verde. Está aqui. Ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras vezes. Active 3D, modificar objeto, conexões, conectar. Seleciono o vidro e seleciono a laje. Coloco a opção curva composta no eixo acima da base. Então está aqui. Ó. Agora eu tenho que deslocar esse objeto para cima. Como aqui eu tenho 75 centímetros, eu vou aumentar a cota de base para 50 centímetros. Veja que ele está bem posicionado no centro desse ponto e desse ponto. Vamos fazer o seguinte, para que as linhas apareçam, eu vou selecionar, vou dizer que em corte ele mostra borda à vista, como está fazendo, mas faltou a relação de arranjo, quer dizer, a relação de modelador para que ele faça o furo nessa parte, porque o vidro está transpassando e a gente não está vendo a linha do transpasse. Para isso a gente vai em Active 3D, modificar objeto, modelador associar. Selecione os objetos a serem modelados. O que vai ser modelado? O meu vidro. Seleciono o vidro. Dou um Enter. Qual é a operação que eu quero fazer booleana? Vou digitar S de subtrair. Selecione os objetos modeladores. Vou selecionar o meu corrimão e perfis verticais. Dou um Enter. Veja que agora ele removeu onde eu tenho o vidro. Agora o vidro está tendo uma interrupção. Por que eu fiz todo esse processo? Por que eu ajustei dessa forma todos esses meus objetos?
pelo seguinte motivo. No momento que eu selecionar minha laje e fizer uma alteração da minha laje, pegando, por exemplo, esse grip aqui, ó, você vai ver que todos os objetos foram reajustados. Todos os arranjos, esse guarda-corpo, o corrimão, a mureta, tudo foi reajustado. Inclusive, se eu selecionar esse grip, dar um pique no contra e transformar numa curva, ele também vai fazer a curvatura desses objetos. Por isso que é interessante a gente trabalhar com esse conceito de conexão, para que a gente tenha essas atualizações feitas de uma forma muito mais rápida do que se fosse fazer manualmente, informando o perímetro de cada objeto. E para finalizar, eu posso selecionar um estilo de piso, digitando PI, seleciono o cerâmico e conecto na minha laje. Agora eu tenho também um piso cerâmico aplicado dessa forma. Então, veja que realmente esse conceito de conexão é muito importante e agiliza bastante na hora de editar o nosso projeto.